Você começa cheio de energia, faz planos, se anima, imagina um novo futuro, mas dias depois, tudo esfria, a motivação some e a pergunta volta: por que eu sempre paro no meio do caminho? A resposta está no seu cérebro. Existe uma molécula que decide quando você se move e quando você desiste. Ela é invisível, mas te controla o tempo todo. Hoje, você vai entender o que é a dopamina e por que ela pode estar sabotando sua vida. Vivemos caçando prazer imediato, mas perdemos o sentido. A dopamina, que deveria ser um impulso de vida, virou uma armadilha. Neste episódio, você vai aprender a quebrar esse ciclo e recuperar o controle da sua mente. Não com esforço, mas com ciência. Existe uma sensação quase mágica quando alcançamos algo que desejamos. Uma promoção, um elogio ou até uma notificação no celular. Essa faísca interna, esse pequeno choque de satisfação, tem nome: dopamina. Ela é o que impulsiona sua busca por metas, seu desejo de evoluir, seu prazer em conquistar. Mas há um lado sombrio nisso. A dopamina não diferencia um sonho profundo de um like em rede social. Ela só responde ao estímulo. E quanto mais estímulo você oferece, mais ela exige. O problema é que, no mundo moderno, os estímulos são rápidos, superficiais e constantes. Você acorda e já busca prazer: o café, o celular, o vídeo curto, a mensagem. Cada um desses pequenos atos libera uma microdose de dopamina. E o cérebro se acostuma com isso. Ele começa a funcionar como um viciado, sempre em busca do próximo pequeno alívio. Mas o preço vem logo depois: apatia, tédio, procrastinação. É como se o seu cérebro estivesse sempre com fome, mas nada realmente saciasse. Você sente isso quando tenta se concentrar, quando começa um projeto, mas a vontade desaparece antes da metade. Não é preguiça, é um sistema de recompensa desregulado. Seu cérebro aprendeu a reagir ao que é fácil, rápido e previsível, mas rejeita o que exige paciência, esforço e construção. E é por isso que grandes sonhos morrem. Não por falta de vontade, mas por excesso de distrações. Dopamina deveria ser um farol que nos guia até nossos objetivos, mas virou uma armadilha invisível. Um ciclo em que buscamos prazer constante e perdemos o prazer verdadeiro. A cada novo estímulo, a dopamina sobe, mas logo despenca e você precisa de mais e mais, até que nada mais parece satisfatório. Essa é a prisão do prazer rápido: muita excitação, pouca realização. Se você se sente assim, sempre começando, mas nunca finalizando, é hora de entender que o problema não é você, é o sistema que seu cérebro aprendeu. E a boa notícia: você pode reeducá-lo. Seu cérebro funciona como uma máquina de previsão. Ele avalia o que vai gerar prazer e o que pode causar dor. A dopamina é o mensageiro dessa antecipação. Ela não é liberada quando você conquista algo, mas quando você espera conquistar. Por isso, ela é tão poderosa. Ela é o motor que nos faz levantar da cama, correr atrás de algo, insistir. Sem dopamina não há ação. Sem ação não há vida. Mas a mesma dopamina que te move também pode te aprisionar. Imagine uma criança que só come doces. Ela se acostuma ao sabor intenso. Depois, frutas já não parecem gostosas. Com a dopamina, acontece o mesmo. Quando o cérebro se acostuma com grandes picos, como redes sociais, fast food, pornografia, jogos, ele passa a ignorar os estímulos naturais. Estudar, caminhar, conversar, tudo parece chato. E o mundo perde o brilho. Essa lógica cria um paradoxo cruel. Quanto mais você estimula o cérebro com prazer rápido, menos prazer sente nas coisas simples. É como se a dopamina se tornasse uma moeda inflacionada. A cada estímulo, ela vale menos. E você precisa de mais para sentir o mesmo.
Esse é o princípio neuroquímico do vício. E não estamos falando só de drogas. Estamos falando de dopamina viciada em distrações. Só que há um caminho de volta. A ciência chama isso de jejum de dopamina, um processo de redução voluntária de estímulos artificiais, para que o cérebro volte a reagir aos estímulos naturais. Não é sobre parar tudo, é sobre reequilibrar, diminuir o volume do ruído para voltar a ouvir o que realmente importa. Quando você reduz o excesso de dopamina, ela se torna mais sensível e pequenas ações voltam a gerar prazer real. Mas para isso acontecer, é preciso quebrar o ciclo, parar de recompensar o cérebro por ações automáticas e começar a educá-lo, a valorizar o que constrói, o que exige esforço, o que gera sentido. A dopamina é a chave da motivação, mas só funciona bem quando é gerada com intenção. E agora que você entende isso, está pronto para recuperar sua energia, seu foco e sua vida. Você está começando a ver o que estava escondido. A dopamina te move, mas também pode te destruir. Se esse conteúdo está abrindo seus olhos, inscreva-se agora. Curta o vídeo, comente, compartilhe, não por algoritmo, mas porque esse conhecimento salva mentes. E você pode ser a ponte para alguém despertar também. Você já se sentiu cansado sem motivo? Completamente sem energia, mesmo tendo dormido bem? Como se tudo fosse difícil, sem graça, sem propósito? Essa sensação pode ser resultado de uma mente fadigada por excesso de dopamina. Sim, o mesmo sistema que deveria te motivar quando sobrecarregado causa um colapso interno. O nome disso? Desmotivação crônica. Você quer fazer, sabe o que precisa fazer, mas não consegue sair do lugar. O cérebro é inteligente, mas também preguiçoso. Ele sempre busca o caminho de menor esforço para obter prazer. E no mundo de hoje, esse prazer está a um toque de distância. O feed, o vídeo, a notificação, estímulos rápidos, recompensas fáceis. Só que quanto mais você os consome, mais o cérebro se adapta. Ele reduz a sensibilidade aos receptores de dopamina. Resultado, o que antes te dava prazer, agora é neutro. O que era neutro, agora parece entediante. E tudo exige mais esforço. Esse estado é perigoso, porque parece invisível. Você continua funcionando. Acorda, trabalha, interage, mas por dentro está vazio. A vida perde o sabor. Pequenas conquistas já não te empolgam. Grandes metas parecem distantes demais. E o corpo responde: cansaço, apatia, irritabilidade. Muitas vezes você pensa que está em burnout, quando na verdade está vivendo uma ressaca dopaminérgica. A boa notícia? O cérebro pode se reequilibrar, mas precisa de tempo e de novos hábitos. O primeiro passo é parar de se estimular o tempo todo. Aprender a ficar entediado sem tentar escapar. Porque é nesse vazio que o cérebro volta a produzir dopamina naturalmente. E aí, atividades simples como cozinhar, caminhar, estudar ou até conversar com alguém voltam a gerar prazer genuíno. O segredo não está em fazer mais, está em fazer menos do que te distrai e mais do que te constrói. O que te deixa orgulhoso quando termina, o que te conecta com sua essência, o que exige presença, mas não te esgota. É assim que você regenera sua motivação, não com força bruta, mas com consciência. Porque a dopamina não é um monstro, ela só precisa ser guiada. Imagine que você está criando um novo músculo. Só que em vez do braço ou das pernas, esse músculo vive dentro da sua mente. Ele se chama intencionalidade. E é com ele que você treina a dopamina para servir a um propósito, e não ao impulso. Quando você realiza uma tarefa difícil e sente prazer ao concluí-la, a dopamina reforça esse caminho. Com o tempo, seu cérebro passa a desejar aquilo que te aproxima dos seus objetivos, e não apenas o que te distrai. Isso exige repetição.
pequenos desafios diários, seguidos de recompensas reais. Não precisa ser algo grandioso. Pode ser organizar o espaço, cumprir uma tarefa, estudar por 25 minutos. O importante é terminar o que começou. Porque cada vez que você finaliza algo com foco, sua dopamina registra isso como uma conquista. E essa conquista cria uma trilha no cérebro. Uma rota de prazer associada à ação, não à fuga. Outra forma poderosa de treinar sua dopamina é praticando a gratificação atrasada. Em vez de buscar recompensas imediatas, você aprende a desejar o resultado de longo prazo. Exemplo: ler um livro até o fim, concluir um curso, desenvolver uma habilidade. São ações que demoram, mas geram um prazer mais profundo, um prazer que te transforma, te preenche e traz a sensação de realização. E há uma prática capaz de acelerar esse processo: a meditação com intenção. Não aquela feita no piloto automático, mas uma meditação ativa, voltada para treinar o foco e a percepção do prazer no presente. Quando você senta, respira e apenas sente o momento, sem precisar de mais nada, seu cérebro começa a registrar que o agora já é suficiente, que existe recompensa na pausa, no silêncio, no simples. Com o tempo, essa prática modifica circuitos cerebrais. Ela fortalece o córtex pré-frontal, a área responsável pelo autocontrole, e enfraquece o impulso da gratificação instantânea. Você começa a desejar menos e a sentir mais. Começa a correr atrás do que vale a pena e não do que te distrai. Esse é o verdadeiro código da dopamina. Não correr atrás de tudo, mas sim escolher pelo que vale a pena correr. E agora que você já descobriu o poder da dopamina, vamos ativar a centelha da motivação. Encontre um lugar silencioso. Sente-se ou deite-se de forma confortável. Feche os olhos. Deixe suas mãos repousarem suavemente. Solte os ombros. E agora, respire. Inspire profundamente pelo nariz. Segure. Expire pela boca como se estivesse soltando um peso. De novo. Inspire, segure, expire. Agora, imagine um projeto que você quer muito realizar. Não pense em como vai ser o resultado. Pense em como você se sente enquanto constrói. Visualize o processo, a jornada, as pequenas vitórias diárias. Sinta o prazer que nasce não do fim, mas de estar presente em cada etapa. Respire mais uma vez, profundo. E repita mentalmente: minha motivação está no que eu faço com intenção. Cada escolha consciente reforça minha direção. Eu mereço me orgulhar do que construo. Imagine agora que sua dopamina está sendo redirecionada. Ela já não corre atrás de distrações. Ela se alinha com seu propósito. Cada passo focado libera uma dose. Cada ação concluída, uma vitória interna. Agora, traga à mente uma tarefa que você tem evitado. Algo simples, mas necessário. Veja-se iniciando, continuando e finalizando. E no fim, sinta o alívio, a satisfação, a leveza. Isso é dopamina funcionando a seu favor. Esse é o prazer consciente, a motivação que não depende de impulso, mas de consciência e direção. Quando estiver pronto, abra os olhos, sinta seu corpo, perceba sua mente. A motivação não vem de fora, ela nasce do modo como você escolhe viver o agora. A dopamina é poderosa, ela pode te impulsionar a criar ou te viciar em repetir. A diferença está em quem assume o controle. E hoje você deu o primeiro passo. Você despertou o seu sistema de recompensa para trabalhar a favor da sua jornada, não contra ela. No próximo episódio, vamos explorar o segundo grande pilar do bem-estar emocional, a serotonina, o neurotransmissor da estabilidade, da paz, da autoestima. Enquanto a dopamina impulsiona,
A serotonina sustenta. E talvez seja exatamente isso que está faltando na sua vida agora. Se esse episódio tocou você de alguma forma, curta, comente e compartilhe. E lembre-se, a sua mente se fortalece com o que você alimenta. Alimente o foco, alimente o propósito, alimente o seu poder interior. Até o próximo episódio.